Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, diante de vós desejo iniciar este novo dia com o coração agradecido pela vida e por todos os dons com que me enriquecestes. É com o coração alegre que a Sagrada Liturgia celebra hoje Santo Hilário. Hilário nasceu na França no início do século IV. Pertencia a uma família pagã, abastada, que lhe proporcionou educação e instrução privilegiada. Procurou na filosofia do seu tempo a luz da verdade plena, sem a encontrar. Finalmente veio a conhecer o Evangelho, o qual considerou a mais pura fonte de luz e de verdade. Converteu-se ao cristianismo, sendo batizado com 30 anos de idade. Estava casado e tinha uma filha. Depois da sua conversão e da de todos os membros da família, procurou viver no lar uma vida profundamente cristã. A igreja tinha saído há pouco das perseguições. Eram, portanto, os primeiros tempos de paz. Isso parece que deveria significar para a igreja e para os cristãos uma vivência tranquila da fé, pela qual tanto tinham sofrido. O século IV marca para a igreja uma provação mais terrível do que todas as perseguições sangrentas: a divisão interna, a heresia, o cisma. É o momento da heresia ariana, provavelmente a maior prova atravessada pela igreja em sua história secular. Por volta do ano 353, enquanto Hilário vivia tranquilamente em seu lar com a sua esposa e suas filhas, foi chamado a suceder ao bispo de Poitiers, na proposta do novo e do clero, que lhe pediam que aceitasse o cargo de pastor da diocese. Viu com clareza a vontade de Deus. Conforme a norma vigente em igrejas de algumas regiões, como Roma, Egito, Oriente, em casos semelhantes ao de Hilário, o bispo já não podia viver maritalmente, devendo trocar os encargos do lar pelo serviço exclusivo da comunidade cristã. Foi o que ele fez. Com o preparo intelectual e espiritual que desfrutava, ele estava destinado a enfrentar a tarefa de defender a fé cristã contra o arianismo. Acabou sendo, no Ocidente, o que Santo Atanásio fora no Oriente, intrépido defensor da fé. Nesta controvérsia doutrinária, vital para que a sorte da igreja, Hilário soube juntar dois extremos difíceis de se harmonizarem: o espírito de doçura e persuasão com a intransigência mais corajosa. Diversas vezes enfrentou o poder ditatorial dos imperadores. Foi desterrado para o Oriente. Este desterro deu-lhe oportunidade para conhecer as comunidades cristãs mais antigas e o pensamento dos maiores sábios da igreja. Do exílio, escreveu alguns livros contra o imperador Constâncio e contra Auxêncio, por eles favorecerem a heresia ariana. O próprio Santo Hilário caracterizou com uma frase sua, têmpera defensor da fé cristã. Ele diz: "Enganam-se os que creem que conseguirão me fazer calar. Falarei pelos escritos e pela palavra de Deus, que ninguém pode destruir. Ela voará livre." Além de livros que atacavam aqueles que queriam destruir a fé cristã, escreveu outros em que procurava explicar as doutrinas da Igreja Católica. Ele também era artista. Foi um dos primeiros a escrever hinos que eram recitados e cantados nos encontros dos fiéis. Após 4 anos de desterro, Hilário voltou à sua diocese de Poitiers, onde foi recebido triunfalmente. Devido à resistência energética do povo cristão daquele local, fiel em seguir o maravilhoso exemplo do próprio bispo, a heresia ariana não conseguiu tomar pé naquela diocese. Passou ainda 6 anos na atividade pastoral em sua diocese, promovendo inclusive um sínodo, a fim de restabelecer a antiga vivência cristã e purificar as igrejas da França dos resíduos do arianismo. Depois de uma vida agitada, Hilário faleceu de morte tranquila em 367. Foi logo venerado pelos fiéis que tanto o amavam. No século passado, o Papa Pio IX o declarou doutor da Igreja.
Que este santo nos ensine a sermos fiéis, mesmo em tempos difíceis, à Santa Igreja de Cristo e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Com Maria aos pés da cruz, quero dizer-vos o meu sim, para viver hoje a paixão de Jesus e por meio dele obter a salvação de toda a humanidade. Que Deus te abençoe e te guarde pela intercessão de Santo Hilário. Amém.